Portugal, de facto, quando a gente olha para as estatísticas, é um caso único, a nível talvez até mundial, e corrijo-me se eu estiver a dizer algo mais negro, a nível de incêndios florestais. Quer dizer, o que é que torna a floresta portuguesa especial em relação às outras, que de alguma maneira justifica, de facto, este nível de incêndios, não é? Uma só resposta, eu diria que era falta de gestão no território. Pronto, essa era a resposta única. Se a questão é restaurar a paisagem com espécies autóctones, ou seja, renaturalizar a paisagem, okay? Que há muita gente que quer isso, com folhosas e é assim, não há dúvida nenhuma que há duas questões, as duas primeiras que eu falei, que é a baixa percentagem das áreas florestais tidas pelo Estado e o desaparecimento do serviço florestal. Sem dúvida alguma, essas duas são essenciais para essa questão e eu queres mostrar agora? Aqui temos um gráfico da Europa 28, okay? Ainda com o Reino Unido. O traço é 47%, portanto é a média da União Europeia. É assim, já virou onde é que está Portugal, não é? Não se vê. Outra coisa também interessante é que o Luxemburgo fica aqui a meio, tem 50% da área. O Luxemburgo é um país microscópico, e já vão ver porque é que eu estou a falar do Luxemburgo. Pronto, o Luxemburgo tem 50% da área pública. E agora vou passar para o gráfico seguinte. Portugal continental são 9 milhões de hectares. É o território do continente. E Portugal tem mais ou menos 3 milhões de hectares de floresta. E só 2% é que é pública. São 55 mil hectares. É assim, neste gráfico aqui, Portugal, em termos de área efetiva, apenas o Luxemburgo tem menos área pública do que nós, porque apesar de metade da floresta que o Luxemburgo tem é pública, é um país tão pequeno que só assim consegue nos ultrapassar. Assim, este gráfico dá para ver que há qualquer coisa de muito invulgar no nosso país. Existe uma lei de bases da política florestal, de 1996, que é a única lei de política florestal, não existe mais nenhuma. Assim, ela foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República e, eu insisto, foi aprovada por todos os partidos políticos e no seu artigo 8º diz: compete ao Estado ampliar o património florestal público tanto em áreas produtivas para a exploração económica ou social, como em áreas sensíveis com vista a privilegiar o fator de proteção. Ou seja, todos os partidos políticos e todos os parlamentares consideraram que Portugal deveria aumentar a área florestal. Assim, em Portugal posso dizer que a última floresta que deve ter sido comprada deve ter sido o Parque Florestal de Monsanto. Não há mais nada a dizer sobre esse assunto. Agora, naquelas zonas do nosso país que são inaptas para florestas de crescimento rápido, eucalipto e não só, onde a agricultura é inviável e a única forma de explorar é floresta extensiva, floresta de montado ou floresta ou pastagem e tudo mais, só há 3 entidades em todo o mundo que conseguem fazer uma coisa dessas, de fazer gerir uma floresta com horizontes de retorno a 40, 50, 60 anos, a gerir milhares de hectares de uma vez e a conseguir simplesmente planear a tão longo prazo. Essas 3 entidades têm sido sistematicamente o Estado, a Igreja e as famílias aristocráticas. A floresta deve ser pública? Não necessariamente. Repare, assim, nós temos, num país, nós temos lugar para todo o tipo de floresta, é assim, mas deve ser pública também. Ou seja, não, aliás, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre as várias funções. Na Alemanha, por exemplo, quem é que cultiva florestas? A Igreja ou aquelas famílias dos príncipes de Faber-Castell, não é? Os dos lápis, que é engenheiro florestal e lápis, ou o Estado? Pequenas empresas não conseguem ter cabedal para aguentar 80 anos sem retorno de investimento. Se agora a Soporcel dissesse: nós vamos mudar, na Assembleia de Acionistas, nós vamos mudar de negócio, vamos agora plantar uns ótimos cuecos Robert que vão dar madeiras nobres daqui a 80 anos de primeiríssima qualidade. A Bolsa entrava em pânico. Não dá. Então, nesses casos, que é uma boa parte do nosso país que só pode ser explorada de forma capital extensiva, então aí eu sou inteiramente a favor de que as florestas públicas entrem, que o Estado suprima, mas esta doutrina é razoavelmente consensual, que o Estado intervenha para suprir as falhas de mercado. Pronto, eu estou a falar cá de um território muito fragmentado, uma propriedade florestal caracterizada
minifúndio e microfúndio mesmo, há propriedades microscópicas com 100 metros quadrados e 150. Outro assunto relativamente à escala é também a pequena área total pertencente a privados industriais, portanto a indústria tem muito pouca área florestal a comparar com outros países, nomeadamente os Estados Unidos, o Brasil e também na França. Temos municípios onde a propriedade média tem meio hectare, menos de meio hectare. Mas nós não conseguimos gerir uma floresta, seja para silvopastorícia, seja para montado de sogro, seja para o que for, se tivermos menos de 400, 500, 600 hectares. O mercado espontaneamente fosse criando uma economia de escala, começasse a fazer o emparcelamento e começassem a constituir grandes propriedades que cultivassem estes terrenos para reduzir os incêndios. Ora, isso não está a acontecer. Não está a acontecer, nem vai acontecer, a menos que haja mudanças muito radicais, tanto na gestão do cadastro em Portugal, como também mudanças nas políticas fiscais e mudanças nas políticas sucessórias, do direito sucessório. Depois também há uma imobilidade da posse da terra. A terra não é tida como um bem produtivo, mas sim como e transacionável, mas sim como um bem emocional, perene, eterno. Há uma certa irracionalidade, ou não, talvez o Pedro depois possa explicar melhor isso, na permanência da posse e causa imensa dificuldade na transação do pequeno património, a não ser por preços completamente exorbitantes. As propriedades têm também outro problema, têm um valor praticamente nulo da superfície, ou seja, a floresta em pé não tem valor, porque ou não existe, porque ardeu, ou então não foi gerida e, portanto, as árvores são tortas, ou tem um pau aqui e outro ali ao fundo e não tem valor, e, portanto, o proprietário tem que sempre começar o investimento do zero, sem ter qualquer capital. Está completamente descapitalizado e não consegue fazer capital com a venda de uma parte não consegue gerar receitas para investir noutra área, e isso é muito importante. O mercado imobiliário, um terreno que esteja à venda para a floresta, se estiver à venda a mais do que, vamos supor, 2.000 euros por hectare, já é insustentável, já está fora do mercado. Só para dizer, nos Estados Unidos o que é que acontece com esse sistema? E na Holanda, por exemplo, não é? Um indivíduo que não esteja interessado a cultivar o seu terreno, arrenda o seu terreno a terceiros ou vende-o. Porque, caso contrário, sofre uma sangaria fiscal. Em contrapartida, se cultiva o seu terreno, tem direito a ter deduções fiscais à coleta, que faz com que quem de facto esteja a dar a utilização ao terreno não sofra com isso. E não as quer cultivar, as arrendasse ou as vendesse a preços decentes, ou então dissesse que eu já não quero este terreno, devolvi ao Estado. Nos Estados Unidos, como em muitos países do norte da Europa, o imóvel paga um IMI em função do uso ótimo potencial que podia estar a ser dado. Ou seja, a pessoa, por exemplo, se aqui em Portugal... não há qualquer incentivo às pessoas, no fundo, para aproveitarem as terras e seja lá o que for. O território de Portugal continental está dividido em cerca de 12 milhões de prédios rústicos. Desses 12 milhões, 3 milhões não pagam IMI e os restantes pagam, em média, menos de 1 euro por hectare por ano. Quando o Estado está a gastar na prevenção e combate a incêndios, dependendo da região, qualquer coisa que pode ir entre os 20 aos 80 euros por hectare por ano em prevenção e combate a incêndios. Aliás, Pinhal de Leiria, e quer dizer, o que eu tenho visto por aí é que quando ela é pública é mais maltratada. Pois, eu por acaso tinha precisamente essa questão também. Eles também tratam mal a floresta. Eles tratam mal a floresta, mas é assim. Mas isso é a opção do governo, dos governos que nós temos e que nós votamos, porque nós vivemos em democracia. Nós temos que exigir muito mais aos nossos governantes e temos que exigir que temos uns serviços florestais semelhantes e capazes, tal como outros países civilizados, como os Estados Unidos, como França. Se devia haver, se a Floresta Gala, a Floresta Atlântica e os serviços e o Instituto de Conservação da Floresta deviam existir separadamente ou ser aglomerados, isso seria outra discussão. Eu sou da opinião que sim, mas isso já seria uma questão de discussão. Também não, é preciso dizer que tem havido má gestão dos 55.000 hectares de matas nacionais, também por aquilo que já falámos há bocadinho com o Gonçalo Castelo Branco. Desde há 50 anos que os serviços florestais, cada vez que há uma nova lei orgânica, perdem orçamento, perdem competências.
e vêm a ser desmantelados. Eu sou licenciado há 20 e poucos anos em Engenharia Florestal e já houve pelo menos 5 leis orgânicas. Já foi a Direção-Geral de Florestas, Direção-Geral dos Recursos Florestais, Instituto Florestal, Autoridade Florestal e agora Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Já mudou várias vezes de lei orgânica, de estrutura e sempre tendencialmente a perder orçamento e competências. Temos que ir crescendo aos poucos, mas o mais importante ainda é defender aquilo que já temos, ok? Ou seja, temos que melhorar o serviço florestal, tem que decidir qual é que é a função do ICNF, para que é que serve a Floresta Legal, mas tem que ser uma discussão pública na Assembleia, não pode ser uma coisa feita por um só governo. Depois veio aqui no nosso país a rotação entre PSD e PS, e daqui a uns anos veio o PSD e depois acaba com a Floresta Legal e depois veio o outro. Assim, isto tem que ser uma coisa muito a longo prazo, ok? É que eu não percebo qual é a diferença entre a facilidade em expropriar toda a espécie de terrenos para fazer autoestradas e a dificuldade em fazer a mesma coisa para fazer florestas ou aquilo que o Estado entender. É a vontade política. É uma questão de vontade política. Basicamente é só isso. Ou seja, os nossos governos não estão interessados em investir em florestas. Okay? É só isso. Mais nada. Porquê é que o Estado não faz expropriações para a floresta? Bom, eu creio que a floresta não tem protagonismo político suficiente. Tem quando morrem pessoas, de resto as pessoas não prestem atenção. A questão do risco de incêndio, o risco do incêndio é altíssimo e isso afasta imenso o investidor, porque ninguém vai investir e gastar dinheiro, além das outras questões relacionadas com a floresta, quando na prática sabe que daí a 10 anos é muito provável que haja um incêndio, porque essa é a recorrência normal em muitas áreas. A questão da incerteza e da inconsistência dos fundos que são provenientes dos quadros comunitários de apoio, assim, nunca sabe bem o que é que vai vir a seguir, nem sabe se vai. Quando passa um quadro comunitário de apoio para o outro, muitas vezes há um interregno em que deixa de haver dinheiro e que não. Pronto, o Estado deveria ter uma coisa mais contínua, nomeadamente o Fundo Florestal Permanente, para aplicar nos privados. Enfim, total desinteresse do Estado em assumir as suas responsabilidades. Tem havido uma municipalização das responsabilidades da floresta que é completamente contrária e não existe isso em qualquer país civilizado do mundo. Pedro, eu também já te ouvi dizer uma vez com alguma graça que acho que foi num cadastro, que 40% uma tentativa de fazer o cadastro dos terrenos, 40% das pessoas não reclamavam a posse destes seus terrenos. Se calhar não estou a dizer exatamente, não foi exatamente assim, mas portanto, será que e Portugal, pelos vistos, é dos poucos países do mundo, ou talvez o único, não sei, em que, enfim, quando as pessoas não tomam conta dos seus terrenos, não é? A posse do terreno não passa para o Estado, quer dizer, coisa que de facto deveria acontecer. Queres explorar um pouco isso? Até que ponto é que isso, se calhar, nos permitiria aumentar a área pública em Portugal? Sim, com muito gosto. A norte do Tejo houve municípios onde se fez, começou-se a fazer há 15 anos, há 13 anos, começaram-se a fazer cadastros florestais experimentais, cadastros da terra. Fez-se, por exemplo, ali na freguesia da Albergaria a Velha, fez-se um cadastro florestal, freguesia do Concelho de Pombal, e o Concelho de Pombal foi escolhido como Concelho Modelo, e nessa freguesia ainda está economicamente e demograficamente dinâmica, fez-se o cadastro florestal e 36% dos prédios não se conseguiu identificar os donos. Apesar de se colocarem editais, bater-se à porta do Presidente da Junta, do Padre e tudo mais, não se conseguiu apurar. Ninguém apareceu. Não é? Uma nota para voltar a insistir na questão do cadastro, porque lembro-me que a própria França, em 2007, até levou a cabo um conjunto muito alargado de comemorações, celebrações, era assim que eles chamavam, dos 200 anos do início do processo, não é? Que teve lá a partir de 1807 com o Ministro das Finanças, não é? O Guadin,
e que acabou por dar 100 milhões de parcelas, que é o número que existe na França. Não é? É arrendar terrenos ou comprar terrenos, ou se quer saber onde é que está o vizinho, não consegue, não consegue. Isso produz uma série de custos de contexto na nossa economia, não é como em Espanha. Em Espanha uma pessoa vai a Castelo e Leão, abre uma página da internet, pica num ponto do mapa e aparecem os limites da propriedade e sabe-se quem é o proprietário. Nós aqui não temos isto, não temos. É um custo, mas é um custo que depressa se amortizaria, estou inteiramente de acordo. Uma pessoa quer montar uma quinta com 50 hectares para atividade agrícola. Aqui nesta zona, se quiser fazer esse parcelamento, tem de fazer o cadastro por si mesmo. Depois vai ter de encontrar que nesses 50 hectares vai haver pelo menos 100 parcelas. Depois dessas 100 parcelas vai ainda constatar uma questão, que é os titulares dessas parcelas já morreram há 40, 50, 60 anos. Portanto, esses prédios pertencem aos herdeiros de fulano de tal, que já passaram 3 gerações. E então, se ele por milagre conseguir encontrar com o cabeça de casal, que é o representante dos herdeiros, esse cabeça de casal representa, para esse prédio de meio hectare, ele representa 15 herdeiros. São primos em terceiro grau com quem ele nunca falou. Eu tenho encontrado casos surrealistas de herdeiros em que o cabeça de casal só conhece os outros coproprietários por Facebook, porque teve de andar a pesquisar, a falar com primos e tudo mais, nunca falou com eles. E depois o cabeça de casal não tem poderes para arrendar ou vender sem a aprovação unânime de todos os herdeiros. Isto nunca se decide. Isso é uma loucura. Sim. É uma loucura completa. É uma loucura completa. Então, as várias propostas que eu tenho feito aos sucessivos governos, de cada vez que muda o governo, lá, meto-me no comboio e vou a Lisboa falar com os governos, vão sempre no mesmo sentido e já publiquei muito sobre isso. Uma, rever o direito sucessório. A partir do momento em que alguém morre, o titular morre, faz a sua alma, os herdeiros têm de ter um período de tempo limitado para se habilitarem. Caso se ao fim de um X tempo, vamos supor como é feita, 2 anos não se habilitarem, a herança é automaticamente declarada jacente. E nesse caso, o Código Civil o Código Civil prevê que o Estado é o herdeiro último das heranças de quem faleceu sem herdeiros. Tem de haver um período limite. Neste momento, existe a figura da herança jacente, mas tem de ser acionada por via judicial. Então, quem é que vai acioná-la? Ninguém, porque é preciso, a via judicial, demonstrar que não há herdeiros diretos ou colaterais. É uma loucura, nunca vão fazer isto. Claro. É preciso haver um período de tempo. Faleceu o proprietário, os herdeiros têm 2 anos, caso contrário, assume-se que não estão interessados. E a partir do momento em que eles se habilitam, ou se constituem a figura de uma sociedade por cotas, em que depois podem, por maioria simples, o que seja, tomar decisões comerciais em relação à propriedade, ou então um deles passa a ser uma pessoa física. Ou seja, a pessoa coletiva dos herdeiros não funciona, não é uma figura jurídica funcional para aquilo que nós precisamos. Essa é uma questão, resolvemos isto no direito sucessório, precisamos, na Castanheira de Pera, ou a Pedrógão Grande, ou a Pedrógão Pequeno, comprar 500 hectares para instalar um surreal, vai ter de fazer o cadastro a pelo menos 1000 prédios e vai ter de falar com pelo menos 5000 herdeiros. Não é possível, não se consegue. Diria que podemos terminar. Eu queria agradecer imenso ao Gonçalo e ao Pedro pela excelente qualidade, diria, deste debate e ao público, obviamente, com as intervenções e com as perguntas. Enfim, focámos muitos temas, mas enfim, talvez salientasse alguns aspectos que me parecem essenciais aqui do debate e, enfim, coisas que faltam fazer. Enfim, o Gonçalo trouxe-nos a importância da floresta pública, apesar de ser claramente mal gerida, mas, enfim, existe potencial para que seja bem gerida, pelo menos, a necessidade de aumentar a floresta pública. Ele demonstrou que, com empenho, com interesse, é possível pegar em terrenos que estão, enfim, de baixa qualidade, que estão áridos, etc., e reflorestar, e em paisagens que eram áridas transformaram-se em florestas luxuriantes. E depois penso que os dois salientaram muito a importância da gestão,
O Pedro também falou, sobretudo, falou imenso nisso, a importância de ter os terrenos, enfim, com algum uso, e quando os terrenos têm uso, de facto, ardem menos. E explicou, enfim, com bastante detalhe, a importância de alterarmos as políticas sucessórias, ainda agora falou mais nisso, e depois toda a parte fiscal, não é? De utilizar a fiscalidade precisamente para, enfim, incentivar aquilo que queremos e desincentivar os comportamentos que não queremos.